A República não está doente. Ela literalmente respira por aparelhos controlados por quem deveria ser investigado. Hoje, dia 15 de abril de 2026, nós testemunhamos o maior acordo de proteção mútua da história recente do Brasil. O governo Lula acaba de operar um milagre no Congresso para poder salvar a pele de ministros do STF. Mas o que eles estão tentando esconder vai muito além de favores políticos. Estamos falando de exploração, de tráfico humano e de chantagem com autoridades. Como o assunto de hoje é muito sério e denso, os documentos e as matérias são chocantes. E eu dividi este dossiê em duas partes. Hoje nós vamos focar no acordão no Senado e na caixa preta do Banco Master. Então prepare o estômago e vamos aos fatos. Enquanto eu coloco aqui na tela para vocês, pessoal, deixa o seu comentário. É muito importante para o algoritmo que você deixe o comentário. Ajuda nós aí, tá bom? Vamos aqui de matéria. A primeira que eu quero trazer para vocês é desse acordão. Que tá lá no Poder 360, viu, meus amigos? Deixa eu mudar a tela. Antes de mais nada, só um esclarecimento e uma justificação para vocês. Estive sumido esses dias, peço desculpas, mas meu pai se acidentou, isso virou eu cuidando dele, e aí virou um tumulto aqui em casa. Logo na sequência, eu fui palestrar nos Estados Unidos, lá no meu pós-doutorado, fui falar para os mestrandos da universidade, falei sobre inteligência artificial, falei sobre advocacia, falei sobre direito. E aí, achei que na viagem eu ia conseguir configurar para poder transmitir para vocês com essa mesma qualidade. Não consegui, foi a primeira vez que eu fiquei tantos dias fora assim, sem postar os vídeos, os comentários. E aí retornei e já estava cheio de coisa aqui para resolver, de pré-campanha, de confusão, de escritório. Então, meus amigos, me desculpem a ausência ao longo desses dias, tá bom? Mas estou de volta e com muito conteúdo para vocês aí. Então vamos lá. Só estou um pouquinho enferrujado, viu? Vocês não me levem a mal, não. Então tá lá no Poder 360, tá? PL, PP e Novo votaram para indiciar ministros do STF e Paulo Gonet. Vamos de matéria, Poder 360. O Congresso, o senador Alessandro Vieira, MDB do Sergipe, e outros 3 integrantes da CPI, Comissão Parlamentar de Inquérito do Crime Organizado, votaram na terça-feira, dia 14 de abril de 2026, pelo indiciamento de 3 ministros do Supremo Tribunal Federal e do Procurador-Geral da República. O grupo, formado pelas legendas do PL, PP e Novo, no entanto, foi derrotado por 6 votos a 4. Os senadores favoráveis ao relatório defendiam a responsabilização de Alexandre de Moraes, Dias Toffoli e Gilmar Mendes, além do titular da PGR, Procuradoria-Geral da República, o Paulo Gonet, por crimes de responsabilidade, o que deveria fundamentar pedidos de impeachment. Vieira acusava os ministros de agirem de forma incompatível com o decoro por relações com o Banco Master. A derrota da oposição foi consolidada depois de que o governo Luiz Inácio Lula da Silva articular trocas de última hora na comissão. Nomes críticos à corte, como Sérgio Moro, foram substituídos por senadores governistas para garantir a rejeição do parecer. E aí, meus amigos, conta aqui para mim o que você achou dessa articulação. No mínimo, é muito estranho, né? Um acordão para poder salvar a toga aí na CPI. E ainda isso partir do governo, do Executivo Nacional, né? Do governo Lula, que sempre disse que não, que tinha que investigar. Então agora claramente o governo mostrou que está blindando os ministros do STF. E entrou em campo aí na última hora para poder atuar e articular essas trocas, né? Que garantiu essa derrota da oposição. E a derrota não é da oposição, a derrota é do Brasil, é do brasileiro,
que não vai saber o que de fato aconteceu nesses fatos que eu vou te mostrar aqui na próxima matéria. Olha só, nós temos aqui agora o Vorcaro, tá? Tá aí, Vorcaro. CPI do crime organizado. Relatório aponta exploração sexual e tráfico humano em festas de Vorcaro. Aponta, tá, pessoal? Tá lá no Metrópolis, quem quiser conferir, notícia, tá lá e vamos de matéria. O relatório final da CPI do crime organizado, apresentado pelo senador Alessandro Vieira, do MDB, nesta terça-feira aponta indícios de exploração sexual nas festas promovidas por Daniel Vorcaro, dono do Banco Master. Segundo o texto, o banqueiro teria admitido que realizou cerca de 300 eventos dessa natureza com a participação de autoridades. O próprio Vorcaro admitiu em mensagens trocadas com sua então noiva Marta Grave que as festas faziam parte de seu business e que teria organizado cerca de 300 eventos desse tipo, diz trecho do documento que será votado pelos parlamentares. Os indícios apareceram por meio da CPMI do INSS, que extraiu dados do celular de Vorcaro. Teriam sido encontrados vídeos, mensagens e documentos que comprovam o recrutamento de mulheres estrangeiras para os eventos. A CPMI do INSS, que também apurou aspectos do caso, obteve acesso a aproximadamente 400 gigabytes de arquivos extraídos do celular e do armazenamento em nuvem de Vorcaro, incluindo vídeos de teor íntimo, mensagens de passaportes de mulheres estrangeiras, inclusive europeias, e registros de festas privadas em Brasília e em Trancoso, diz trecho. Há, portanto, indícios de crimes relacionados a tráfico internacional de pessoas e exploração. Eu não sei se eu posso falar essa palavra, se derruba o vídeo, mas enfim, de exploração, né? E especialmente considerando as condições de recrutamento, transporte e hospedagem das mulheres envolvidas. O texto que está previato para ser... Ó, tá vendo? Até eles comentam aqui uns errinhos. Então, quem sou eu, né? Para ser votado na manhã desta terça-feira, pede o indiciamento dos ministros do STF, Dias Toffoli, Alexandre de Moraes e Gilmar Mendes. Na matéria anterior, a gente já viu que foi votado e, com a articulação do governo, eles conseguiram tirar. E nós não vamos ver o desfecho das apurações com relação a esses cidadãos. Quer dizer, se pode chamar assim, né? Seis supremos intocáveis. O senador Alessandro Vieira também aponta crime de omissão do PGR, Paulo Gonet. Eu preparei um dossiê para falar sobre o PGR, tá, pessoal? Vou trazer para vocês também no episódio 3. Então, no relatório parlamentar afirma que a CPI foi alvo de flagrante limitação de recursos, agravada pelas enormes barreiras políticas e institucionais levantadas na medida em que as informações sobre fatos relacionados a figuras imponentes da República começaram a ser investigadas. Você se lembra daquele amigo do meu pai, que foi quando babou a Lava Jato? Pois é. Agora, pelo que parece, com auxílio do governo federal, nós estamos bem próximos de que algo muito parecido esteja acontecendo com esse caso, tá? Não quero aqui ser o cara que vai tirar as esperanças de vocês, tá? Mas isso diminui bastante as minhas. E aí, eu vou trazer aqui para vocês, pessoal, a próxima matéria, tá? Só deixando uma pergunta clara, quem quiser me responde. Por que que o sistema não quer, sabe, não, a pergunta que o sistema não quer responder é: quantas das autoridades que hoje mandam no Brasil participaram dessas festas e se tornaram reféns de chantagem? E melhor, quem foram essas autoridades? É dispensar, né? Vou trazer a próxima matéria aqui para vocês, pessoal, já na tela também. É agora a da Folha e do Toffoli. E também, senhor presidente, não posso deixar de também dizer das oportunas palavras que Vossa Excelência hoje dirige em relação a essa situação de excrescência de um relatório completamente infundado, sem base jurídica, sem base em verdade factual,
e com um único e nítido sentido de obter votos. Isso, senhor presidente, é abuso de poder. Isso pode levar, inclusive, à inelegibilidade. Isso pode levar, não só em sanções, em outras áreas, como Vossa Excelência já mencionou na fala de Vossa Excelência, quando disse respeito à necessidade de uma atuação do Ministério Público, mas também da Justiça Eleitoral. E a Justiça Eleitoral não faltará em punir aqueles que abusam do seu poder para obter voto num proselitismo eleitoral. Porque tem que se pôr fim imediato a essa sanha de que atacar determinadas instituições dá voto. Atacar instituições é atacar o Estado Democrático de Direito, é atacar a democracia. E isso é abuso de poder, ministro Nunes Marques, Vossa Excelência, que estará presidindo o Supremo Tribunal Federal, ministro André Mendonça, que será o vice-presidente. Pelo que eu soube, na data de hoje deve ser realizada as eleições na Corte Superior Eleitoral. Nós não podemos deixar de nos furtar a caçar eleitoralmente aqueles que abusaram, atacando as instituições para obter voto e conspurcar o voto do eleitor. Porque é disso que se trata, presidente ministro Gilmar Mendes, quando surge um relatório aventureiro desse. É tentativa de obter votos. E esse voto é um voto conspurcado, porque ele é antidemocrático, é anti-Estado Democrático de Direito, é um voto corrupto. E essas pessoas não merecem a dignidade de ter a possibilidade de ser elegível. E também, senhor presidente, não posso deixar meus amigos, também dizer... Aqui tem um detalhe importante. É uma vergonha para o nosso Brasil ver um cara desse lá na Suprema Corte falar essas coisas. E o pior, com a conivência do Poder Executivo Federal, do atual presidente da República, que fez toda uma articulação para barrar o relatório, né? Ele se referiu às palavras do ministro Gilmar Mendes. Se referiu às palavras do ministro Gilmar Mendes. Eu não salvei aqui não, mas vocês viram aí, né, nas notícias, as palavras do ministro Gilmar Mendes, que coronelismo puro. Ah, tá, aqui o comentário. Não tem um comentário aqui dele não, gente. Aqui é sem corte, viu? Eu não tô cortando mais não. O que tá vindo, eu tô mostrando para vocês. Bom, é com relação às falas do Gilmar Mendes, o que ele falou, e aí o Toffoli falou na sequência. Mas o Gilmar Mendes falou como um coronel fala mesmo, lá do Mato Grosso. O bicho é brabo e falou que tem que caçar, que tem que fazer acontecer. E eu vou dizer para vocês, eles vão caçar, vão tirar, vão colocar a gente inelegível e vão surgir e criar e nascer outros heróis. Você pode ter certeza disso. E serão heróis mesmo. Porque mais de 70% do povo, 75% eu vi na pesquisa, aponta que o STF está com poder demais. Não existe, os caras estão, sabe, debochando da gente. E aí o relator rebateu, tá? Olha aqui. A análise dos ministros sempre vai merecer respeito, mas o modus operandi aí é de ameaça, de tentativa de constrangimento. Em pleno andamento da sessão, em pleno andamento da votação, você tem manifestação de ministro Supremo apontando para a cassação de mandato, para a inelegibilidade. Isso interfere diretamente no processo de votação e tem que ser levado em consideração. Mas, é como eu disse, essa é uma pauta que pode ser adiada, mas evitada não. Em algum momento, o Brasil vai ter maturidade institucional para verificar a conduta de integrantes do Supremo, que são seres humanos como cada um de nós e podem cometer erros. Senador, o que acontece com as provas, dezenas de quebra de sigilo, documentos que foram arrecadados, sigilosos para a CPI, e alguns que não estavam com isso, você viu. O que acontece com todo esse material? Terá que ser agora decidido pelo presidente da comissão, o senador Fabiano Contarato, qual será o destino que ele vai dar para esse material. Não pode ser encaminhado para nenhum lugar, segundo ele. Qual a solução? Não foi deliberado pelo colegiado, então imagino que ele vai tomar essa decisão de iniciativa própria. Senador, o senhor irá apresentar denúncia contra os ministros da STF, uma vez que o
também foi rejeitado? Não, nesse momento o que a gente precisa fazer é avaliar esse cenário final, acompanhar com muita atenção as investigações que estão em andamento. Eu digo que sempre, os fatos são uma coisa muito teimosa, né? Por mais que ao longo desses últimos meses você tenha negativas, ameaças, agressões, os fatos seguem surgindo muito por conta do trabalho de vocês da imprensa. E vão continuar a aparecer, porque eles existiram, eles são graves. Você não vai conseguir jogar tudo isso para debaixo do tapete, o escândalo é grande demais. Mas há de se ter resiliência e persistir nessa batalha. O senhor já esperava esse resultado, já que propôs o iniciamento dos ministros do STF, foi usado, né? A gente teve uma interferência direta para poder garantir a votação, né? Se não tivesse a interferência, nós teríamos uma vitória, pelo menos no placar. A troca de integrantes ela foi deliberada para conseguir o quórum de rejeição do relatório. Eu disse ao líder do governo, Jacques Wagner, e reafirmo para vocês publicamente, o governo escolheu atravessar a rua para dar um abraço de afogados em ministros. Eu acho que isso vai cobrar um preço significativo depois. Eu também acho, mas ficou claro, né? Agora, vamos aqui, ó, CPI do crime organizado, gente. Eu tô aqui vendo na UOL Notícias, tá? UOL Notícias, que notícia é esse aqui, já não preciso falar, né, da UOL. É extremamente esquerdista. E olha o comentário aqui que eu vi. Vou ler esse comentário. Foi um relatório que protegeu Vorcaro, Ciro Nogueira, Cláudio Castro, Ibanez e Campos Neto. É simples. Os donos do esquema foram sequer colocados no relatório. Foi ridículo. Eu vou dizer uma coisa sincera para vocês. Eu não vi o relatório. Mas se realmente Ciro Nogueira, Ibanez, Campos Neto eu também não sei, mas Ciro Nogueira, Ibanez, Cláudio Castro também não acompanha essas notícias tão escancaradas aí não, de vinculação com empresas e tudo mais. Mas os outros receberam dinheiro, tinha empresas vinculadas, receberam de empresas inclusive ligadas lá na REAG, que era aquele fundo de lavagem de dinheiro do crime organizado. Então, uma coisa no mínimo fica... Eu tenho que concordar com... Se tirou todos esses aqui, esse relatório, para mim, já não é um relatório muito sério. Tem outro detalhe, pessoal. Eu também dei uma gripadinha, que deu uma baixa na imunidade por causa dessa loucura desses dias, viagem e tudo mais, tá? E aí, só pra gente encerrar aqui nosso papo hoje, eu sei que tá legal, eu sei que vocês estavam com saudade, mas prestem atenção, eles rejeitaram o relatório. Mas não tem como apagar os 400 gigabytes de provas e delação premiada do Vorcaro que vem por aí. O acordão entre o Lula e o STF salvou a cúpula hoje, mas a fratura institucional está exposta e sangrando. Se você não aceita que o seu país seja governado por quem tem o rabo preso, comenta primeiro aqui que não aceita ou que não quer seu país governado pela esquerda. Inscreva-se no canal, que é muito importante agora com esse novo algoritmo maluco. E manda aqui nos seus grupos de WhatsApp. Amanhã, na parte 2 do nosso dossiê, eu vou mostrar como é que essa podridão já causou uma implosão dentro do próprio judiciário, com juízes confessando, inclusive, venda de sentenças. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Para você ficar atento, vem comigo. Tchau, pessoal.